Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como trabalhar com variáveis na vista do CAS. Nós vamos resolver um problema de hidráulica. Vamos lá então. A princípio eu tenho que estar na vista do CAS, aqui na calculadora. Eu vou voltar aqui para a função e CAS. Vai aparecer função aqui. Agora eu vou ler o enunciado do meu problema. Então eu tenho um reservatório com a superfície livre da água com uma altura de 30 metros. E eu tenho dois tubos, um tubo de diâmetro maior e outro tubo de diâmetro menor. E entre eles eu tenho uma bomba. E o problema é saber a altura manométrica da bomba e a potência elétrica de bombeamento. E ele me dá também algumas condições. Por exemplo, ele fala para desprezar o efeito do fator de correção de energia cinética. E ele me fala que eu tenho uma perda de carga localizada, que seriam as arestas vivas no encaixe ali do tubo de diâmetro maior com o reservatório. O tubo de diâmetro maior, vou chamar ele de tubo 1, diâmetro menor de tubo 2. Então o tubo 1 tem 6 centímetros de diâmetro, 20 metros de comprimento. O tubo 2 tem 35 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Então a solução para esse exercício, né, passa por resolver a equação da energia. Essa equação aqui, ó. Então eu tenho aqui o P1 no começo, aqui à esquerda, que é a pressão sobre a superfície livre do meu reservatório, que é 1 atm ou 0 manômetro. Então P1 é 0. Da mesma maneira, o V1 seria a velocidade com que essa superfície livre ela se reduz. No caso aqui a gente está considerando que a altura de 30 metros ela é constante, ela vai ficar constante. Então V1 aqui também é 0. Z1 é 30 metros, que é a altura da superfície livre. O H-pump é a altura manométrica da bomba, também chamado de HB. O P2 é a pressão na descarga, aqui na ponta do meu tubo de diâmetro menor, é 1 atm ou 0 manômetro. Então P2 é 0 também. O V2 é a velocidade de descarga, tem que ser calculado. O Z2 é esse nível aqui da descarga, que é 0. H-turbina não tem turbina, então corta. E o HL é a perda de carga total da tubulação, que no caso de dutos em série, né, eu faço a somatória. Perda de carga do tubo de diâmetro maior mais perda de carga tubo de diâmetro menor. Então vamos lá para a calculadora. A primeira coisa que eu vou fazer na calculadora é lançar todos os valores que eu tenho. Então eu começo aqui com a densidade da água, a 15 graus, que eu vou chamar de Rho, e é 999,1 kg metro cúbico. Eu tenho a minha vazão, que eu vou chamar de Q, que é igual a 18 litros por segundo, ou 0,018 metro cúbico por segundo. Eu tenho o diâmetro 1, eu vou chamar de D1, que é igual a 0,06 metros, ou 6 centímetros. Eu tenho o diâmetro 2, que é 4 centímetros, ou 0,04 metros. Eu tenho o comprimento do tubo 1, que é 20 metros. Eu tenho o comprimento do tubo 2, que é 35 metros. Eu tenho o Z2, que é igual a 0. Eu tenho o Z1, que é igual a 30. Eu tenho o K1, que é a somatória das perdas localizadas do tubo 1, que eu estou considerando só a aresta viva, que é 0,5. Vou chamar aqui de K1. E eu tenho o K2, que é 0. Tubo 2 não tem perda localizada. Eu tenho também a rugosidade absoluta da tubulação, que ele me fala que é um tubo de ferro fundido. Então é 0,26 milímetros dividido por 1000, para transformar para metro. Esse valor aqui. Eu tenho a viscosidade dinâmica, que é 1,138 vezes 10 a menos 3 kg dividido por metro vezes segundo, ou pascal vezes segundo. Dou Enter. Tranquilo até agora, né? Então, eu posso também colocar aqui agora a área 1, a área do tubo 1, que é igual a π vezes o D1 ao quadrado, dividido por 4. Tem meu valor aqui, escrevo de novo aqui A1, que é igual a isso aqui. Copio aqui para ficar mais rápido. Então eu tenho A2, que é D2, πd2 sobre 4. Esse valor, eu digito aqui A2, que é igual a isso aqui. Tranquilo. Agora eu posso calcular V1. Eu posso falar que V1, a velocidade que acontece no tubo de diâmetro maior,
é igual a vazão dividido pela área. Área 1. Tá lá. 6,37 metros por segundo. E eu escrevo novamente aqui V1 é igual a isso aqui. Posso calcular o V2. Aqui eu substituo por área 2. Novamente eu escrevo aqui V2, que é igual a 14,32 metros por segundo. Uma velocidade assim alta, né? Já bem alta. Posso calcular agora o número de Reynolds no tubo de diâmetro maior. Vou vir aqui, vou chamar de Reynolds em 1, que é igual a densidade vezes a velocidade em 1, vezes o diâmetro em 1, dividido pela viscosidade dinâmica, 335.349. Né? Vou aqui repetir, né? O Reynolds 1 é igual a esse valor. Vou copiar aqui a fórmula. Reynolds em 2, tubo de diâmetro menor. Substituir aqui, dou Enter, 503.024. Então, o Reynolds em 2 é igual a isso. Dou Enter. Agora que eu já tenho o número de Reynolds, eu posso calcular o fator de atrito no tubo 1 e no tubo 2. Então, eu posso vir aqui, que eu já tenho uma fórmula pronta, que é essa aqui, de Colebrook-White. Coloco o cursor no começo, Shift Copy, início, cursor no final, fim, copiar. ESC, CAS. E aqui eu digito a minha variável. F1 e F2. Beleza. Caixa de ferramenta, Fsolve. Para cálculos iterativos, eu uso sempre o comando Fsolve. Shift Paste, colo. Vou colocar aqui a variável que eu quero calcular, que é o F1. Aqui eu vou substituir pela rugosidade absoluta. Tá aqui. Aqui embaixo eu tenho que pôr um diâmetro, que é o diâmetro de 1. Reynolds em 1. Novamente aqui, o F1. Sai do parênteses, vírgula, F1 é igual a 0,03. Eu posso sempre sugerir ou partir do meu cálculo iterativo com esse valor para fator de atrito, quando eu for usar essa equação aqui. Dou Enter, ele me dá o valor, 2,932 vezes 10 a menos 2. Então, F1 é igual a esse valor. Da mesma maneira, eu venho aqui, F2, diâmetro 2, Reynolds 2, F2 e F2. Está lá o meu valor, 3,298 vezes 10 a menos 2. Então, eu escrevo aqui de novo, meu F2 igual a isso aqui. Com o fator de atrito já calculado, do tubo 1 e do tubo 2, eu posso calcular a perda de carga das duas tubulações. Né? Voltando a falar, quando eu tenho dutos em série, eu somo as perdas de carga. Então, eu vou criar a variável HL e eu vou escrever que o HL vai ser o F1, que multiplica o L1, aqui embaixo é D1, mais K1, somatório das perdas localizadas em 1, que multiplica V1 ao quadrado, dividido por 2G, Shift Units, Física, Gravidade, mais, parênteses novamente, F2, que multiplica a fração, e aqui é o L2, aqui embaixo é o D2, mais o K2, que multiplica V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes, Shift Unit, Física, Gravidade. Tá lá. Posso dar Enter, 323,15 metros, minha perda de carga somatória, né? Ou perda de carga total do meu sistema. E agora eu posso calcular a minha altura manométrica da bomba. Então, voltando aqui para a equação, o termo P1 eu não tenho, eu corto, V1 eu corto, Z1 fica, Hpump ou HB fica, P2 corta, o V2 eu tenho, o Z2 é 0, Hturbina corta e o HL eu tenho. Então, do lado esquerdo sobrou Z1 mais Hbomba, do lado direito sobrou V2 mais HL.
Então eu escrevo a minha sentença, vou chamar minha variável aqui, vou criar ela, é o HB. Ele já me deu o valor aqui, não era para eu colocar aqui igual a 0. E vou copiar aqui, vou falar que o HB ele vai ser uma fração. O que sobrou vai ser o V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais o HL, menos o Z1. 303,61 metros. Então, a minha altura manométrica da bomba é esse valor, de 303,6, né, 62, né, metros. E aí eu posso calcular já a potência elétrica da bomba. A potência elétrica da bomba vai ser, então, a densidade vezes a vazão volumétrica vezes a gravidade vezes o HB. 53.546 watts, ou 53,5 quilowatts. Gostaram? Quem gostou, dá um like, me segue no canal, ativa o sininho para mais vídeos sobre resoluções na calculadora HP Prime.